próximo tema, senhores, é talvez um dos mais polêmicos temas que tem na nossa reforma, que é eles trazem um conceito de remuneração. O que significa isso na prática para fins previdenciários? Os servidores que ingressaram antes de 2003, eles têm, por força de uma construção doutrinária e judicial, o direito que a gente chama de integralidade. A integralidade garante o quê? A última remuneração. A definição de última remuneração, ela não vem da lei ou da Constituição, isso não está escrito expressamente. Isso é uma definição doutrinária. E a última remuneração define como as remunerações de caráter permanente que agregam a base de cálculo da contribuição previdenciária para fins de aposentadoria. É assim que nós trabalhamos, dentre os quais nós temos as gratificações gerais e outros benefícios que são essa base de cálculo previdenciário. Só que eles trazem uma definição um pouquinho diferente. Eles, em geral, no parágrafo 8º, eles trazem aproximadamente a mesma coisa, mas quando eles vêm para os incisos, eles trazem detalhes de conceito de remuneração grave. O inciso 1 é o inciso que trata das pessoas que tiveram aumento de carga horária. Por exemplo, fizeram uma opção de 30 horas para 40 horas, e essa diferença para fins de incorporação, ela vai levar, conforme essa norma jurídica que eles estão colocando, somente a proporção a 1,30, 1,35 avos. 1,30 avos para a mulher, 1,35 avos para o homem, de anos trabalhados. Então, essa pessoa, ao invés de ter a última remuneração propriamente dita, que é a base de cálculo, ela passa a ter uma parte da última remuneração dela proporcional. Nós sabemos que no Estado tem leis que falam dessa proporção, obviamente inconstitucionais, questionáveis, aliás, com decisões judiciais contrárias à aplicação dessa proporção nesses casos, e eles tentam constitucionalizar a questão para eles viabilizarem a autoaplicabilidade dessas normas e prejudicar o servidor público, que está efetivamente contribuindo nesses casos. O segundo inciso, e esse aqui atinge, por exemplo, diretamente a categoria da fiscalização, ele discorre da metodologia de incorporação das vantagens pecuniárias variáveis por pontos, ou seja, por exemplo, as gratificações da auditoria tributária. Elas decorrem de uma média do último ano, dos pontos, média de ponto, e ele incorpora, do percentual de ponto, e incorpora aquele percentual de pontos para fins de aposentadoria. Então, continua associada ao índice de pontos, e toda vez que o ponto é alterado, eles têm o reajuste. A ideia que eles trouxeram para nós é pior do que a própria emenda constitucional 103 aplicada para os auditores tributários federais, porque lá eles trabalham com a metodologia e a manutenção da questão da regra de ponto, de percentual de ponto. E aqui não. Aqui eles trazem como objetivo a efetiva remuneração recebida, o que significa que nós vamos ter, primeiro, uma dissociação da gratificação de pontos da remuneração, porque eu vou tratar isso como remuneração propriamente dita. Segundo, isso pode ensejar um congelamento dessa gratificação. Essa vantagem pode se tornar, inclusive, uma vantagem pessoal e nós temos que tomar cuidado com isso, ok? E terceiro, ele traz para a gente uma média, ao invés do que é hoje de 1 ano, você vai ter que fazer essa média durante 10 anos. E nós sabemos que muitas categorias há uma diferença dessa pontuação no decorrer da história, incorporações de parte. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente discute isso. É um grande prejuízo a categorias como a fiscalização e todas as que incorporam gratificações por pontos. Aqui é um grande enigma em relação à autoaplicabilidade. Há muitas perguntas que vieram para a gente sobre isso, falando o seguinte: eu que já tenho direito adquirido a aposentar, isso vai ser aplicado a mim? A minha resposta é: pode ser aplicado, vai depender da interpretação do ente federativo, né, do nosso governador à época, do executivo, porque como não há uma diretriz sendo violada do seu direito incorporado, isso aqui pode ser interpretado da autoaplicabilidade. Por quê? Porque o seu direito é aquela metodologia. Por exemplo, o artigo 3º da Emenda Constitucional 47. Faço jus a essa aposentadoria, direito adquirido. Passou a Emenda Constitucional, vou aposentar pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47? Vou, direito adquirido, tudo certinho. Mas a discussão não é disso. O seu direito adquirido, em tese, está sendo respeitado. A discussão é da metodologia do conceito de remuneração e não do seu direito adquirido. Logo, vai ter uma discussão aqui ferrenha
da auto-aplicabilidade ou não desse artigo. É um artigo importante de ser discutido e a maioria das pessoas não estão dando o devido valor.